O Immanuel Kant diz o seguinte, é bem interessante. Inclusive, esse texto foi um dos conceitos, um dos textos da questão da Revolução Francesa, em 14 de julho de 1789, na queda da Bastilha. Cansamos do antigo regime, né? Só que foi uma revolta mais qualificada, foi uma revolta mais inteligente, teve grandes pensadores por trás. Não foi uma revolta pela revolta, fugaz, passageira, ressentida, magoada e frustrada, de erros que se comete na vida. Não é isso. É outro cabedal filosófico. E aqui é o seguinte: menoridade é a incapacidade de servir-se de seu entendimento sem a orientação de um outro. Esta menoridade é autoimposta quando a causa da mesma reside na carência, não de entendimento, mas de decisão e coragem de fazer uso do seu próprio entendimento sem a orientação alheia. Sapere aude. Sapere aude é ousar saber. Então, o Kant aqui é bastante interessante, porque ele está dizendo o seguinte: quando você precisa do pastor para te dizer alguma coisa, quando você precisa do padre para te dizer alguma coisa, quando você precisa do bispo para te dizer alguma coisa, quando você precisa do papa para dizer alguma coisa, você está delegando a sua liberdade, as suas responsabilidades, a sua vida para um terceiro. O outro decide por mim. Então, aí o Kant está falando que você vive na menoridade, porque é como se você fosse criança e adolescente e os seus pais decidem e decidem por você. Então, aí você deixa na vida adulta de fazer uso da sua própria inteligência, fazer uso da sua própria reflexão para ficar na mão de um terceiro. O outro vai solucionar para mim. O pastor vai dizer qual é o caminho para a ovelha. E muitas vezes, inclusive aqui no Brasil, esses pastores são lobos em peles de cordeiro, enganando, usando a Bíblia como meio para o poder e para arrancar dinheiro dessas pessoas que estão fragilizadas, carentes, porque não fazem uso do seu entendimento, como o próprio Kant está nos dizendo. Sapere aude, ousar saber. Para isso, aí entra uma dose de Freud. Para isso é preciso mexer nos próprios demônios, é preciso ter coragem, olhar para o universo, ver essa maravilha e perceber esse caos, matéria, energia, que nós fazemos parte e fazer as devidas reflexões, não esperar a esperança de lugar nenhum, fazer o seu, como disse o Foucault agora, no tempo presente, no agora, você colocar a sua visão para transformar e tirar as energias negativas do sentido dos ressentidos, dos magoados, dos frustrados, que sempre emperram o caminho e você vai nessas igrejas. Aqui no Brasil, eu não sei se é aí em Portugal também, e aqui falo para a lusofonia, né, tem igrejas que são vendidas. Né? Um dia é uma placa, Assembleia isso, no outro dia é Assembleia aquilo, no outro dia Assembleia aquilo, eles vão vendendo a igreja como se a igreja fosse um comércio em nome de Deus. Então aí a menoridade é você precisar de todos esses subterfúgios, dessas muletas existenciais para você poder se segurar na vida. Eu acho que a questão da espiritualidade está relacionada com a vida individual e particular. Quando a pessoa quer propagar para o outro as suas crenças, as suas vidas, tentando dominar, manipular essas emoções, esses sentimentos, essas carências, aí é uma puta sacanagem, né? É uma invasão da vida do outro, né? Ser livre é a maior maravilha que existe no planeta. Ser livre é a grande construção do indivíduo, do ser humano, porque esse humano também não é doado também pela natureza, porque se a gente observar a natureza é uma competição permanente e constante, né? Tanto é que o Thomas Hobbes com o Leviatã
dizia, né, o homem é o lobo do homem. Então, eu acho que o homem tinha que ser a cultura do homem para elevar a civilização para um outro patamar e diminuir a violência, diminuir a corrupção, que é algo que assola o planeta todo. E o nosso tempo de vida, né? São 60, 70, 80 verões, outonos, invernos e primaveras, né? Passa muito rápido, nós somos fugazes, nós somos passageiros. Então, ajudar uns aos outros vai muito bem, esclarecer, trazer novas ideias, uns para os outros, vai muito bem. Então, essa autocrítica, essa autorreflexão, essa autoanálise cai muito bem para a gente poder fazer essa transformação na nossa vida e na vida coletiva, em sociedade, onde todos nós vivemos. Porque a ganância não pensa no outro. A ganância pensa no lucro. A ganância, se você tem que destruir a Amazônia, vamos destruir para tirar as madeiras de lei, tirar os minérios, tirar as riquezas. Então, eles não estão preocupados se vai destruir ou não. Inclusive, tem bancos estrangeiros financiando essas empreitadas, o que é uma puta sacanagem, né? Que é uma puta sacanagem, né? Deveria estar lutando contra, mas como a ganância e o lucro é o que interessa, eles acabam financiando essas atividades que são de uma irresponsabilidade tremenda, porque as espécies animais, as espécies vegetais, elas têm um tempo de evolução e tem um tempo de desaparecimento. E com essas destruições, você acaba fazendo com que elas desapareçam mais rápido e aí não há uma regeneração dessas espécies. Quantas espécies já, ao longo desse processo de milhares e milhões de anos, já não desapareceram, mas desapareceram pelo próprio tempo natural e não pela ação humana que cada vez mais está acelerada e acelerando o planeta. Então, com toda essa produção, eu não sei, vai chegar uma hora que o planeta vai brecar. Está aí os efeitos climáticos ao redor do mundo inteiro, que está destruindo locais onde nunca aconteceu absolutamente nada e agora está sendo colocado em risco. Então, isso é um problema grandioso. Então, sair dessa menoridade que o Immanuel Kant, filósofo alemão, nos convoca é começar a ter essa visão crítica e se olhar para fora. E com as redes sociais, com toda essa potencialidade, nós temos que nos manifestar com coragem, sem medo da opinião do outro, sem medo do julgamento do outro, viver de forma livre. Viver de forma livre é não depender da cabeça do outro, é depender da nossa própria consciência e da nossa própria inteligência. Ok, já já eu te respondo, pode ficar tocando aí que tá bom, com o tempo, fica aí que a gente já vem. Então a questão central é essa, estamos ao vivo no programa. Então a questão central é essa, sair da menoridade. E aí uma pausa para a água, porque senão ninguém é de ferro, né? E aí, saindo da menoridade e indo para outro peso pesado, nós vamos agora para o Heidegger. O Heidegger é sensacional.